Bem-vindos a mais uma edição do Planetário Café, um bate-papo descontraído sobre assuntos diversos ligados à astronomia, planetários, educação e museus de ciências. Em cada edição, trazemos um convidado diferente, conversando com os astrônomos do planetário. Na edição de hoje, temos os astrônomos Jorge Marcelino, Naelton Araújo e Paulo César. O nosso convidado de hoje é Tasso Augusto Napoleão. Tasso é engenheiro químico pela USP, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em ciências na área de astronomia pelo IAG-USP, que é o Instituto Astronômico e Geofísico. Como astrônomo amador, foi fundador da Rede de Astronomia Observacional em 1988 e, posteriormente, seu diretor científico e diretor-geral. Coordenador geral do Grupo Alpha Crux, membro da Sociedade Astronômica Brasileira e sócio honorário da CASP e CEAMIG. Co-descobridor de 15 supernovas pelo projeto Brazilian Supernova Search. E tem se dedicado também à fotometria CCD de estrelas variáveis de período ultracurto e à espectroscopia de estrelas BE e de novas. Autor de dezenas de artigos científicos e de divulgação astronômica publicados em revistas especializadas. É coautor do livro História da Astronomia no Brasil, de 2013. Na área do ensino não formal, é professor de fundamentos de astrofísica, de evolução estelar e de técnicas de observação nos cursos abertos promovidos pelo CASP e IAG-USP e por outras instituições astronômicas amadoras. É autor também do e-book Guia de Estudos Astrofísica Estelar para o Ensino Médio. Detentor do prêmio Gianni Collini para a pesquisa astronômica amadora no Brasil, em 2013. Tasso foi selecionado pela União Astronômica Internacional, IAU, como representante oficial da astronomia amadora brasileira no comitê organizador local do Ano Internacional da Astronomia. Bem-vindo, Tasso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Paulo. Jorge Marcelino, eu vou chamar você de BA, que nós já somos amigos há tanto tempo. E o Naelton, meu amigo Naelton. É um prazer e realmente eu me sinto em casa quando eu estou no Planetário do Rio. Em primeiro lugar, porque eu sou carioca, apesar de eu estar expatriado, no bom sentido, em São Paulo aos 50 anos, né? Eu nasci aí pertinho. Né? Na verdade, a minha infância foi toda passada a 2 quadras de onde é o Planetário do Rio de Janeiro hoje. Né? Infelizmente, eu acompanhei só à distância a construção do planetário, porque eu já estava em São Paulo, né? Mas os primórdios, como eu já passei há muito tempo do meridiano, né? Os primórdios meus da astronomia foram aí no Rio de Janeiro e aí pertinho. Então, eu estou perfeitamente em casa. Eu sempre tive essa vida ambígua entre a astronomia profissional e a amadora. Né? Mas comecei com uma idade assim bastante tenra. Na verdade, a primeira vez que eu olhei para o céu assim com curiosidade foi um eclipse total da Lua. Né? Eu tinha 5 anos de idade e olhei lá com uma lunetinha de pirata que eu tinha ganho do Papai Noel. Né? E eu fiquei fascinado. E um ano depois, eu morava na Gávea, um ano depois eu mudei para uma rua aí pertinho, chamada Arthur Araripe. E a rua Arthur Araripe, lá 2 quadras do planetário, praticamente, nós morávamos no número 100. O meu pai trabalhava no laboratório farmacêutico chamado Parque Davis, que é justamente onde fica hoje, né? Era onde ficava o terreno do planetário hoje. Né? E ia trabalhar todo dia
nós morávamos aí ao lado, né? E na Arthur Araripe, nós morávamos no número 100 e no número 43 morava um senhor que era bastante conhecido na época como autor de livros, não de livros técnicos, talvez, mas de livros de contos. Ele tinha um nome, um pseudônimo, né, artístico, árabe, né? Chamava-se Malba Tahan, né? Só que o Malba Tahan era um senhor já de uns 60 anos, eu era criança, tinha uns 8 anos de idade, uma coisa assim. O Malba Tahan, ele era, na verdade, um professor de matemática. Eu vou tentar mostrar umas figuras aqui, depois eu volto, né? É, isso aqui é a área onde hoje está o planetário, e aqui está a fábrica onde meu pai trabalhava. Nós morávamos nessa rua daqui, Arthur Araripe, e o Malba Tahan, que era esse senhor aqui, né, morava no número 43. Né? Ele era professor de matemática, muito bom, era engenheiro também, e ele era mais famoso pelos livros como O Homem que Calculava, né? Onde ele ele escrevia com o pseudônimo de Malba Tahan, né? Mas ele morava nessa rua daqui, é esse senhor aqui, sabe? E o Malba Tahan foi meu primeiro professor de astronomia, né? Porque ele era professor do Pedro II, eu não fiz o Pedro II, mas ele recebia sempre na casa dele, que era essa aqui, a 50 metros da nossa, né? As pessoas interessadas, e principalmente os jovens e crianças também, e ele era astrônomo amador, né? Então, eu diria que ele foi a pessoa que me orientou, digamos assim, pela primeira vez no uso, por exemplo, de cartas celestes, no conhecimento das constelações. E naquela época eu observava ali da rua Arthur Araripe. O céu era escuro, né? Só ficava um pouquinho mais claro quando tinha corrida no Jockey, que era às quintas-feiras e domingos à noite, né? Mas o Malba Tahan, então, ele foi o meu primeiro professor de astronomia. Eu digo que eu devo muito a ele, quando eu fiz a minha tese, no histórico eu fiz questão de citar. Saindo do Rio de Janeiro, eu saí em muito tempo, em 1965, né? Eu vim para São Paulo e logo depois eu comecei a fazer engenharia aqui na Politécnica, tá? E logo em seguida eu fiz o mestrado na Getúlio Vargas. Então eu já comecei a trabalhar durante o dia, né? Envolvido totalmente em trabalho em indústrias. Eu sempre trabalhei em multinacional norte-americana e assim por diante. Mas eu nunca deixei a astronomia, tá? Então, o que aconteceu? Na década de 80, eu voltei, terminado o mestrado da Getúlio Vargas, já casado, já estava com filho, com dívida, essa coisa toda, né? Eu voltei para a USP, né? Para fazer o que na época se chamava de habilitação em astronomia. Aqui em São Paulo, a USP não tinha o curso de graduação, como tinha no Rio de Janeiro, no Valongo. Hoje tem, mas na época não tinha. Então, o que você podia fazer? Se você era físico ou engenheiro, você podia fazer de forma avulsa e na medida do teu tempo as cadeiras de astronomia e astrofísica que o Instituto Astronômico e Geofísico, o IAG, oferecia à noite. E foi isso que eu fui fazendo, tá? Então, durante 15 anos eu fui fazendo, à noite eu ia fazendo o que dava, né? Fui fazendo astrofísica 1, 2, quântica, física do sistema solar, toda a mecânica
celeste, cosmologia, tudo que dava para fazer, extragaláctica, e aí vai. Tá? Até que eu me aposentei. Aí, quando eu me aposentei, bom, agora eu faço o resto, vou fazer o mestrado formalmente. Só que durante esse tempo todo, durante esses 20 anos, esse tipo de coisa, a gente teve atividade. Eu sempre fui observador. O que eu gosto mais de fazer, na verdade, é observar. E principalmente objetos que estão do lado de fora, como eu digo, da nuvem de Oort, quer dizer, fora do sistema solar. Mais especificamente, estrelas. Tá? Eu sou apaixonado por evolução estelar, evolução química da galáxia e das galáxias, no plural. Né? Se eu estivesse trabalhando profissionalmente, seria dessa área. Mas, como eu tinha que trabalhar também como engenheiro, não dava. A turma do IAG queria, pô, vem para cá. Disse, pô, e como é que eu vou convencer o meu chefe, que é importante para a empresa, o meu chefe era o presidente da empresa, como é que eu vou convencer um gringo, que é importante para a empresa, para o futuro da empresa no Brasil, que eu faça a pós-graduação durante o dia em evolução química da galáxia? Não dá, né? Tá? Então, eu fui deixando. Enquanto isso, a gente foi começando a trabalhar com astrônomos amadores aqui, montando grupos de astronomia, que é uma coisa que a gente faz até hoje, grupos amadores de astronomia, começando pela rede de astronomia observacional, que foi na década de 80, tá? E onde a gente começou a trabalhar em observatórios, principalmente no observatório de Mairink, em parceria com o Carlos Colesante, tá? Que é meu amigo também há 40 anos. Né? Eu já perdi essas contas, né? Quando a gente tem que falar, nessa época é tempo para burro. Né? Então, a gente começou a trabalhar com estrelas variáveis, na época, que é uma área que eu nunca abandonei, continuo até hoje. Inicialmente, com observações visuais e logo depois com CCD, né? Com fotometria diferencial, que é o que a gente faz ainda hoje, tá? E que nós começamos a fazer na década de 1990, 91, quando chegou a primeira câmera CCD para a gente, tá? Que foi a primeira no Brasil, com exceção do Observatório Nacional, que era profissional. Né? Então, era uma câmerazinha pequena, mas que já dava para a gente fazer. E nós começamos a trabalhar com programas diversos voltados a estrelas variáveis. Um pouco mais tarde, eu resolvi passar também, né? Principalmente depois que eu me aposentei, começou a sobrar tempo para fazer outra das minhas paixões, que é ensinar. Né? Eu acho que até uns 50 anos a gente só aprende. Depois dos 50 tem que continuar aprendendo, mas está na hora da gente passar para frente um pouco aquilo que a gente conseguiu juntar ao longo dos anos. Então, a gente montou uma grade também no IAG, no Instituto Astronômico e Geofísico, aos sábados, onde não havia aulas, digamos, da grade convencional, né? Da graduação ou da pós. Então, ficava vazio. Então, nós fizemos uma proposta a eles, através do Clube de Astronomia de São Paulo, que eu sou membro honorário, tá? E montamos uma grade de 3 anos de curso de astronomia aos sábados de manhã. E aí é que entram esses cursos que a gente chama de curso de formação de astrônomos amadores. Ou seja, para mim e para o meu grupo, interessa basicamente formar mais astrônomos amadores dedicados à pesquisa. Eu acho que é principalmente sobre esse tema que eu acho legal a gente conversar, não sei se vocês toparem hoje. Né? A gente vê muitas vezes o cara dizendo, ou se intitula astrônomo amador, não é simplesmente curioso, mas poderia se tornar, só que o camarada não tem muita orientação. E não sabe que ele pode fazer com um equipamento não muito caro, né? Com qualquer coisa na casa até de centenas de reais, pode fazer pesquisa amadora séria, desde que ele obedeça algumas
alguns princípios. Tá? É mais ou Tá, menos por aí que eu queria localizar, né? Tássio, muito legal essa sua apresentação, o início da sua apresentação, porque eu sei que tem muito mais coisas, tá? E primeiro, estou muito feliz aqui de te falar com você, que já faz algum tempo que a gente não se encontra, não se vê. Verdade. O Tássio é uma pessoa muito querida, eu não conheço ninguém que não goste do Tássio. Eu acho que é uma das poucas unanimidades que existem, é o Tássio. Tanto que o pessoal da astronomia lá do planetário que não conseguiu entrar hoje para fazer perguntas, o Leandro pediu para mandar um abraço, tem a Flávia, tem o Ailan, tem o Guilherme, todo mundo falou, não, o Tássio, poxa, eu não consigo hoje, mas todo mundo ficou muito contente de estar aqui, de saber que você seria o entrevistado do dia hoje, né? E manda um abraço meu para eles, que eu sou fã de toda a turma aí. E além disso tudo, né? Eu tenho uma admiração especial, porque a gente até trabalhou com o mesmo de objetos, né? De observação de estrelas variáveis, e que eu sei que você vai falar um pouco mais tarde. O Paulo, a gente tinha um grupo lá no planetário só de observação de estrelas variáveis, foi muito legal. A gente observação de estrelas de curtíssimo período, tá? Então, o que eu queria pedir para vocês é para você explicar para o pessoal que eu acho assim, eu defino assim, o amador é o cara que ama astronomia, né? Mas se ele puder se especializar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais da parte teórica e de como aproveitar isso, eu acho que seria bem proveitoso até para os pesquisadores, tá? Então, eu sei que você faz isso. Então, eu gostaria de perguntar para você que tipo de atividade assim, de pesquisa o astrônomo amador pode desenvolver com pequenos instrumentos, coisas bem simples, mas eu sei que é possível e que você explica muito bem e mostra muito bem isso para as pessoas, tá bom? Muito obrigado novamente pela sua participação, que eu estou muito feliz por isso. Vamos falar, então, principalmente para o pessoal que tem vontade de fazer alguma coisa em astronomia, né? Não quer ser só aquele observador passivo, né? Que acha legal, e é legal assistir uma sessão do planetário, assistir um programa sobre o Hubble, assistir o canal Discovery, etc. e tal, mas diz, puxa, não dá para eu fazer nada, né? Então, eu queria falar principalmente para esse pessoal. Dá sim, dá sim. E você vai precisar ter algumas coisas, viu? Eu costumo dizer os 4 P's, quando eu começo a dar aula para os meus alunos. Você quer ser um astrônomo amador e não simplesmente digamos, um diletante, uma pessoa que acha bonito a astronomia, né? Você pode ser um astrônomo amador. Como o BA diz, você não vai ser profissional no sentido de ganhar dinheiro por isso. Você não vai ser remunerado por isso. Mas você pode contribuir, sim, tá? Em algumas áreas específicas, mesmo nos dias de hoje, para a ciência. Tá? Primeira coisa, 4 P's. Tá? Você tem que ter perseverança. Tá? Se você quer ser um astrônomo amador realmente e se dedicar à pesquisa, tá? Não espere fazer isso em menos de um ano. Tá? Não vou prometer milagre. Tá? Você não vai, em 3 meses, estudando, lendo, etc. e tal, estar em condições de contribuir. Ainda não. Tá? A maior parte das pessoas, entre 1 a 2 anos, já está maduro e começa a colaborar. No começo erra mesmo, eu também errei, tá? E aos poucos vai melhorando com a prática, tá? O seu talento, a sua experiência observacional. Perseverança é o primeiro P. O segundo é preparação, né? E quando eu falo preparação, eu estou falando de teoria e de prática, tá? Por quê? Você veja, em primeiro lugar, astronomia é uma ciência exata. Né? Muitos dos meus alunos já se apavoram, né? Mas disse, olha, fica tranquilo, eu tenho um aluno até, advogado, né? Se advogado, que não tem formação nenhuma em matemática, se dá bem e consegue fazer, qualquer um faz. Tá? Ou seja, eu tenho alunos que são músicos, claro que a maior parte é o pessoal que trabalha com computação, são engenheiros e assim por diante. Mas você tem muitos músicos, atores,
historiadores, médicos, dentista, dona de casa, jornalista e assim por diante, que podem se dedicar a fazer ciência. Tá? Olha, mas isso leva tempo, como eu disse agora há pouco. A astronomia é uma ciência exata, mas você consegue fazer com matemática já de ensino médio, digamos assim, consegue fazer muita coisa. Não é preciso, claro que é bom, né? Se você for graduado em ciência da computação, melhor ainda, você vai mais rápido, né? Mas não é necessário, não é indispensável. Tá? Talvez mais indispensável do que isso seja o terceiro P, que é a percepção. Tá? Aí, o importante é o seguinte: a astronomia é uma ciência da natureza. Tá? Muita gente se esquece disso, principalmente no dia de hoje, por causa da poluição luminosa, não dá para ver direito o céu à noite, está sempre enfumaçado, tem sempre muito brilho, mal dá para ver o Cruzeiro do Sul, Órion, etc. e tal. Mas essa percepção é que vai te levar para frente em astronomia. Tá? É essencial você perceber as mudanças que acontecem no aspecto do céu durante o ano, durante cada noite, tá? Ao longo dos anos. Tá? O que está mudando? Tá? A maior parte dessas mudanças não é devido aos movimentos de estrelas ou mesmo planetas. Planetas, sim, né? Mas estrelas, você não percebe isso porque elas estão muito longe. A maior parte dessas mudanças é devido ao movimento da própria Terra, em redor do seu eixo e em redor ou na sua órbita em torno do Sol. Então, você tem todo o tempo mudanças do céu. E você precisa começar a perceber isso. Se você quer ser astrônomo e você não consegue perceber isso, você está no mesmo papel do camarada que quer ser navegante, tá? É abandonado no meio do oceano e não sabe nem usar a bússola, não conhece os ventos, não conhece as correntes, não entende as ondas e assim por diante. Quer dizer, você está no mato sem cachorro. A parte mais difícil, eu diria, é você desenvolver a tua percepção para o céu. Tá? E isso você só consegue com prática. Prática e prática. Tá? E prática em astronomia se chama observação. Mesmo que o céu do Rio de Janeiro não seja mais o céu do Rio de Janeiro da época que eu era criança, né? Dá para ver alguma coisinha de vez em quando, não é sempre tal. E não adianta também dar uma olhadinha agora, o que é aquele dali, BA? Aquele dali é Júpiter, e ali é Marte, legal. Aí o ano que vem você volta né? E pergunta, assim você não vai aprender. Tá? Geralmente, procura aproveitar as poucas noites boas que ainda restam, ou quando você sai para um lugar mais escuro, tá? E fica umas 2 horas parado debaixo, né, da abóbora celeste. Tá? Tenta exercer a sua percepção. Você vai precisar de algumas coisas para ajudar. Tá? Você vai precisar de um mapa, tá? Um mapa celeste. Tá? Como, por exemplo, os que o Leandro tem, então, no site do Planetário, ou como esse daqui, tá? Que é do Heavens Above. Eu poderia estar colocando aqui também o site do Planetário. Tá? Mas, de qualquer jeito, você pode, dizendo para o site aonde você está, eu já fiz isso aqui, e, digamos, qual é o dia, hoje é dia, eu sou péssimo para isso, hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18 de dezembro e agora são aproximadamente 18 horas e 40 minutos. Tá? Eu posso mandar fazer uma alteração para me mostrar como está o céu lá fora. Tá?
leva um pouquinho de tempo, porque o meu computador está meio carregado. Você pode ver dessa forma, ou você pode ver assim também. E é isso, como aparece agora, o que eu recomendo. Você pode fazer os mapas do Leandro dessa forma, e eu recomendo, no início, você ir para um lugar escuro, imprimir um mapa como esse, antes você dá uma olhadinha, né, para ver quais são as principais constelações e quais são os objetos mais brilhantes que estão aparecendo naquele momento. O mais brilhante que vai aparecer hoje vai ser isso aqui. O Sol acabou de se pôr, né? E você vai ter, assim que o céu estiver suficientemente escuro, digamos que sei eu, às 19 horas, tá? 119, não, 19 horas e, que sei eu, 10 minutos, tá? Faz mais um mapinha, procura examinar o céu antes de ir para fora e observar. Detalhe, mapa impresso, tá? Você pode dizer, mas peraí, pô, hoje tem... No celular eu tenho isso. Não começa no celular. Você vai se atrapalhar, tá? O celular, os programinhas, os aplicativos de celular, têm alguns problemas sérios para o iniciante. Além de, muitas vezes, ele está magnetizado por campos elétricos próximos, etc. e tal. Então, você está pensando que está olhando o oeste, na verdade, você está olhando o sul e assim por diante. Tá? Os mapinhas da tela são pequenos. Tá? Você faz o seguinte, imprime o mapa do Leandro para o horário que você quer observar, pega uma lampadinha vermelha, tá? Deixa a tua vista se observar ao escuro, se adaptar ao escuro, perdão, e observa. Tá? À medida que você fica mais tempo no escuro, teus olhos vão se adaptando, vão se observando, não vai ficar no lugar mais iluminado do mundo. Procura um lugar mais sem dúvida. Né? Tasso, além de conhecer o céu, que a sua dica que está dando é muito importante, tem o pessoal que tem um instrumento menor e tal, um instrumento amador e tal, tem também o conhecimento do instrumento, né? E tem também para fazer uma coisa passada, tem que ter alguma noção de ciência, de método, de matemática. E o que você diria assim que, para não assustar aquele cara que está entusiasmado de fazer, o que ele tem? Você já falou que pessoas de áreas que não são da área, né? Inclusive, eu estou falando aqui, poxa, eu falo com o Tasso quase o tempo todo, porque ele está junto com a gente na confecção do Enache, faz parte do conselho, a gente batalha para que isso saia, né? Então, a gente está querendo, assim, às vezes a pessoa está interessada em fazer, mas ela não tem background praticamente nenhum, como você já falou, o cara é músico, o cara é de outra formação. O que você acharia que, assim, além do conhecimento do céu, que você já falou aí dos mapas, muito legal, ótimo, o instrumento do cara, que não é um instrumento assim, não sei, semi-profissional e tal, e tem algum conhecimento teórico, essa parte prática que você falou, para não assustar, mas para também botar o cara na real. Também não adianta a gente dizer também que o cara não vai ter que mexer com gráfico nenhum, que não vai entender, né? Acho que tem um meio termo, né? Mas que é possível, e você podia dar um caminhozinho das pedras, um resumo aí para o pessoal, que não assuste muito, mas também que não iluda. Claro. Olha, veja, eu não vou falar aqui no Interesse, talvez em outra entrevista a gente queira falar de coisas que envolvem equipamentos mais caros. Como o Cristóvão talvez já tenha falado, né? Então nós precisamos de telescópios maiores, preciso do espectroscópio para fazer aquilo, preciso de programas de computador pagos, né? Que eu tenho que desenvolver, né? Nós não vamos falar disso por enquanto. Eu estou falando para o cara que quer começar, né? Que quer começar, mas que quer ser útil. O teu instrumento é esse, tá? O instrumento com que você vai conversar, além dos teus olhos, é um binóculo. De preferência, um binóculo 10 por 50 ou 7 por 50, que dão maior campo. Por que não um telescópio?
Primeiro, né? Porque o telescópio vai te dar um campinho muito pequeno do céu. Tá? Você não tem prática ainda. Tá? Quer dizer, você vai, quando muito, conseguir achar a Lua. E talvez, com muita sorte, pegue um ou outro planeta mais brilhante de vez em quando. Né? E você vai ficar totalmente frustrado. Né? O destino do teu telescópio, né, nesse caso, vai ser o cabide, ou então vai ser usado para ver a vizinha se trocando, a vizinha de apartamento se trocando na janela. Tá? É fatal. Então, não compre o telescópio até que você tenha alguma prática. Compra isso aqui. Também porque isso aqui é mais barato. Né? É uma lástima, porque há um ano atrás, antes da pandemia e antes do aumento do dólar, né? A gente falava para os meus alunos, olha que legal, com $100, né? Pede para algum amigo teu que viaja aí para os Estados Unidos, vai em tal loja, $100 você tem um bom binóculo. Só que era 200 e pouco. Hoje é 500. Né? Mas, de qualquer forma, está longe de um telescópio que vale a pena comprar. Tá? Não adianta querer inventar, dizer, olha, vou entrar, já vi lá no Mercado Livre uma lunetinha no Alibaba. Ó, como eu digo, isso aí é instrumento de... Aqui em São Paulo a gente chama de farol. Aí no Rio de Janeiro é semáforo, né? Ou sinal. Mas deve ter os mesmos caras que vão vender coisinha quando para o carro no sinal. Né? Então, é melhor você ter um instrumento mais modesto, como o binóculo, mas um binóculo razoavelmente bom. Né? Não estou dizendo um binóculo de 5, 6 mil reais, não. Estou dizendo um binóculo de R$ 500 por aí. Se vocês quiserem, depois a gente pode orientar o pessoal onde é que acha. Muitas vezes você acha, inclusive, nos clubes de astronomia, binóculos de segunda mão, mas em excelente condição, tá? Ou então em lista. Você vai ter que abrir um pouquinho, né? Em termos também de relacionamento, em termos de conhecimento. Então, em primeiro lugar, falando de instrumental, compre um binóculo. Tá? Procura, pede orientação para os mais experientes. Os mais experientes não é você mandar um WhatsApp, qual que eu compro, não é isso. Pergunta para quem observa, pergunta no clube, pergunta no planetário. Tá? Esse binóculo é bom? Tá? Esse é um 10x50, 7x50. O que quer dizer 7x50? 7 é o aumento, 50 é o tamanho dessa lente, 50 milímetros, dividido por 7, dá 7 milímetros, que é o tamanho da minha pupila. Da minha não, porque eu já sou velho. Né? A minha já é 5. Então, eu posso usar um 10x50 ou 7x50 igual. Né? Quem já é mais jovem, como o meu amigo Naelton, mais ou menos, está no meio do caminho, mas a moçada, o meu filho, por exemplo, tá? Ele se dá melhor com 7x50, os mais jovens. Mas 7x50 ou 10x50 é o ideal. Você pega o segundo número, divide pelo primeiro, deve dar em torno de 7, de 5 a 7. Tá? Esse é um bom binóculo para astronomia. Bom, e eu preciso de aprender um pouco, preciso de um pouco de teoria. Onde que eu vou aprender? Tá? Primeiro, internet tem coisa? Tem coisa. O duro é você saber onde procurar. Tá? Porque, assim como tem coisa muito boa, tem muito lixo. Né? E a pior coisa que o iniciante pode fazer é se instruir em fontes erradas. Aí ele desiste mesmo. Tá? Porque quando ele se juntar com o pessoal que entende, ele vai sentir, puta, que vergonha, tal. Né? E não é para ele se sentir desse jeito. Então, eu sugiro o seguinte, tá? Você vai fazer um programinha de 1 ano, mais ou menos. Procura, compra teu binóculo, entra em contato com o clube de astronomia da tua cidade, ou com o planetário, ou com pessoas que você tenha ouvido falar, com a gente, sabe?
tem o pessoal que faz lives, o Cristóvão Jacques tem um site chamado Astronels, né? Que ele semanalmente ele dá dicas sobre isso. O Planetário tem esse site, né? E a gente está à disposição, tem o maior prazer em ajudar. Tá? Vamos pegar um livro, texto, tá? E eu vou admitir, olha, tem um monte, tá? Eu tenho na minha biblioteca particular mais de 1000 livros sobre astronomia, tá? Mas você precisa começar com alguma coisa. E vamos dizer que você não tem o domínio completo de outra língua. Você quer em português? Tudo bem. Vou te dar uma sugestão, tá? Vai no site do IAG, isso aqui é o Instituto Astronômico, Geofísico e de Ciências Atmosféricas, tá? Na Universidade de São Paulo. Tá? Eu vou voltar um pouquinho para você ver a cara do site, é essa daqui. Coloca no Google IAG/USP, por exemplo. Você cai aqui. Aí você procura materiais didáticos, livros e apostilas. Tem um monte de livros com diferentes níveis, muitos deles para download. Faça o seguinte, por enquanto, não baixe o resto. Baixa esse livro que tem o nome O Céu que Nos Envolve. E você pode baixar em PDF. Esse é um livro de astronomia geral. Você precisa, você iniciante, vai precisar construir um fundamentozinho teórico. Teórico que eu estou falando não é ainda calculeira, tal. Isso, se você quiser, mais para frente, tudo bem, vai ter gente te ajudando. Mas, no início, esse livro aqui é o ideal, eu diria. Né? Os autores são todos professores aqui da USP. Tá? Alguns deles foram meus professores, inclusive, ou seja, já são antiguinhos, né? Mas, de qualquer forma, são todos profissionais extremamente competentes. E o livro, entre si, eu não sei se dá para ver aí, ele cobre um pouco de cada tópico da astronomia. É uma visão geral da astronomia para você que está começando. Pode acreditar em mim, tudo o que está aí está certo. Não tem uma besteira, não tem uma vírgula errada. Tá? Então, não vai baixar a coisa que o teu colega do Facebook falou, tem um negócio legal, baixa esse aqui. Tá? Isso aqui dá umas 300 páginas e é bem ilustrado, eu vou passar rapidamente esses capítulos todos, fala de história da astronomia, fala das técnicas de observação, fala dos objetos, né? Fala dos planetas, fala de estrelas, de nebulosas, de cometas, meteoros, do Sol, naturalmente, da nossa estrela, um pouquinho de astrofísica estelar, né? Fala sobre galáxias e sobre cosmologia e o universo em grande escala. Então, recomendação do Tasso, tá? Baixa esse livro daqui. Segundo, a gente já falou, compra um binóculo com recomendação do pessoal e procura, baixa cartas celestes e procura observar. Tá? Por enquanto, ainda não use software, não. Tá? Durante alguns meses. Tá? Primeiro, observe a olho nu e com o binóculo, procura identificar alguns daqueles objetos mais brilhantes que aparecem. Tá? Depois, eu sugiro o tipo de objeto que você pode observar, que eu observo hoje não mais visualmente, tá? Porque os olhos já não são mais essas coisas, mas continuo observando
com observatórios, com observatório à distância, através do computador, com câmera CCD, etc. e tal. Mas isso, é para quem está há décadas na astronomia. Tá? Eu comecei, não foi fazendo isso, foi observando com o meu binóculozinho também. Tá? E já dá para contribuir com ciência. Tá? A minha tese foi voltada para o ensino, né? E justamente para isso. Esse campo que eu estou sugerindo e que você pode fazer com binóculos é justamente o das estrelas que variam o seu brilho, que mudam o seu brilho por essa ou aquela razão, né? Existem dezenas, né, de motivos ou mecanismos diferentes, né, para variação das estrelas. E é fantástico você acompanhar isso. Né? Muitas vezes você está observando uma estrela há meses e ela está apagadinha. Né? E amanhã à noite, sem aviso nenhum, ela aparece com o dobro do brilho que ela tinha ontem. O que aconteceu? Pois é, Tasso, esse é um assunto realmente muito interessante e você acabou puxando um tema que eu queria te fazer uma pergunta. Opa, vamos lá. Que é o seguinte, hoje eu trabalho mais no planetário com história da ciência, enfim, mas há algum tempo atrás, né, na época da minha formação na pós-graduação, né, eu tive o prazer de trabalhar com o Francisco Jablonski, lá do INPE, e também com o saudoso João Steiner. Né? Na minha pós-graduação, eu me especializei em variáveis cataclísmicas. E eu me recordo que, assim, a minha minha dissertação de mestrado foi com uma variável cataclísmica chamada FO Aquaria. E eu me recordo que várias noites em claro, observando, fazendo fotometria, era extremamente cansado, né? Você ficava extremamente cansado, mas você não sente o cansaço na hora e nem sente o tempo passar. E eu me recordo que a emoção que era você observar praticamente em tempo real a variação da estrela anã branca, que tinha um período em torno de 21 minutos. Era aquilo que me grudava, que me mantia aceso, né? Com o sangue fervendo. Né? Durante a noite toda você vê aquela variação. Né? Aí eu queria te fazer essa pergunta. Como é que vocês fazem essa observação, né, das estrelas variáveis? Né? Qual é o procedimento que vocês adotam? E que tipo de informação que vocês costumam tirar durante a observação que vocês fazem? Ok. Eu vou tentar juntar duas coisas. Hoje, nós estamos trabalhando principalmente com um tipo de variáveis. Eu vou falar para o resto do pessoal que está assistindo, um instantinho só que eu vou entrar nisso já. Aqui, como o Paulo entrou numa área um pouquinho mais técnica, né? Disse, bom, peraí, eu trabalho, hoje eu estou trabalhando basicamente com novas e novas anãs, ou seja, com variáveis eruptivas também. Né? E o João Steiner também era um grande amigo. Hoje eu estou colaborando também com o Marcos Dias, né, nessa área de novas, né? E também trabalhando um pouco com espectroscopia de estrelas com o Alex Cacciotto. Quer dizer, o que eu estou trabalhando em termos de pesquisa hoje é mais ligado a essa área. Mas quando eu estou falando com estrelas BE, cujos espectros variam, ou com espectros de novas, ou novas anãs, ou variações fotométricas, no fundo, nós estamos falando de estrelas variáveis. Né? Quer dizer, o campo é mais ou menos o mesmo. Só a técnica que você está usando para observar é um pouco mais sofisticada do que essa que nós estamos sugerindo para o camarada que quer começar a observar. Claro que ele não vai observar com o binóculo a mesma estrela que o Paulo estava observando para a tese dele. Aí as variações são muito pequenas, você não vai e muito rápidas. Você não vai notar a olho nu. Aí eu preciso de instrumentos, nós precisamos de instrumentos. Tá? Mas não é assim que você começa, não é assim que eu comecei. Tá?
Você começa observando estrelas que têm um campo de variação maior e assim por diante. Se você me permite, eu queria só completar e sugerir para o pessoal, essa eu vou deixar como sugestão também, que é a última sugestão que eu faço para o pessoal que quer se iniciar em estrelas variáveis. Né? Por que estrelas variáveis? Por vários motivos. Porque é ideal para reconhecimento do céu, para você conhecer o céu. Tá? Em segundo lugar, porque você vai usar isso aqui no início, pequenos instrumentos. Tá? Depois você vai ter um projeto e precisa de um observatório robótico, fala com a gente arranja. Tá? E não estou brincando, a gente arranja mesmo. Tá? Se você precisa de você, apesar de ser novato, eu tenho um projeto legal para essa variável de período curto. Te arranja o tempo de observação? Arranjo, sim, senhor. Eu opero do meu laptop aqui, te dou a senha e você faz. Tá? Além disso, estrelas variáveis, hoje em dia você já tem mais de 1,5 milhão aproximadamente catalogada. Quer dizer, tem estrela para tudo quanto é gosto. Qualquer noite que você pegue durante o ano, tem estrela disponível para ser observada. Né? Além disso, sei lá, você vai aprender a fazer estimativas visuais. Ou seja, você vai aprender uma técnica em que você vai comparar o brilho da estrela variável hoje com 2 ou mais estrelas de brilho já conhecido anteriormente. E você vai fazer uma interpolação, é a técnica que nós fazemos. Você faz interpolação todo dia. Né? Quando você olha o ponteiro do relógio, né? O meu não está em 7,5 nem em 7,10, está no meio. Né? Quanto? 7 minutos e 7 horas e 7 minutos, 7 horas e 8 minutos, por aí. Acabei de interpolar. Ou quando eu olho para o tanque do meu carro, está entre meio tanque e vazio. Opa, está mais ou menos com 1/4 de tanque. Acabei de interpolar. Essa técnica você vai usar para fazer estimativa de estrelas variáveis. E o segredo é observar. No início, você vai errar por meia magnitude, 1 magnitude. Depois de uns 3, 4 meses, dependendo da frequência que você observa, tá? Você vai estar começando a ficar bom. Depois de 1 ano, você está craque, posso garantir para você. Se você não desistir no meio. Né? Mas aí entra o 4 P, que é a paixão, que é aquilo que o Paulo estava falando. Quando você começa a praticar, você fica fascinado pela coisa. Né? Porque o que eu ia recomendar para o pessoal que quiser se preparar, levar 1 ano se preparando, mas já indo observar, etc. e tal, seria seguir justamente esse site. Isso aqui é um livro, né, que eu escrevi. Aqui já não é teoria, como aquele do IAG. Aqui é prática mesmo, como você aprender, né? Isso aí é para professores ou astrônomos amadores, ou professores do ensino médio, se quiserem ensinar. São 12 capítulos. Né? Eu vou mostrar um pouquinho de cada um deles, sendo 4 deles teóricos e 8 práticos. Eles têm também exercícios práticos, ou seja, para você fazer lá no céu, exercícios para você fazer no computador, em sala de aula, no celular, em grupos, sozinho, tem os mapas e assim por diante. Quer dizer, eu procurei passar aqui, digamos, a experiência que eu tive dando aula durante mais de 15 anos de formação de astrônomos amadores. Vocês estão vendo agora isso aqui, não? Sim. Tá? Eu vou passar rapidamente, olha, como é isso. Tá? O primeiro capítulo vai dar para o iniciante.
É só baixar o PDF, você tem as noções de distância e de tempo, tá? Para objetos astronômicos, a escala de distância, tá? Exemplos práticos, como esse filminho aqui, e que ensinam também a notação científica. Tá? Hoje o pessoal está mais familiarizado com os nomes mega, giga, tera, peta, etc. e tal, mas não com como operar com esses números. E é assim que a gente opera com esses números em ciência. Esse é um trechinho de um livro lá que eu recomendo você, o aluno, ver na prática. Também outro filminho, que é o Calendário Cósmico. Tá? Isso encerra o primeiro capítulo, que são noções de distância e tempo em astronomia. Em segundo lugar, você precisa começar a entender como interpretar o que eu chamo de mensagens das estrelas. As mensagens das estrelas, as informações sobre o universo, nos chegam na forma de radiação eletromagnética. Então, tem que aprender um pouquinho, né? E esse é o segundo capítulo, sobre o que é a radiação eletromagnética. Não só do ponto de vista teórico, isso também, mas de um ponto de vista prático. Ou seja, quando eu observo um objeto astronômico, ele é diferente de acordo com o comprimento de onda ou a frequência que eu estou observando. Tá? Se eu estou observando com um radiotelescópio, essa nebulosa, tá? Que é o resto de supernova, aparece assim. Se eu observar num telescópio no visível, aparece assim. Em raio-x, fora da Terra, vai aparecer dessa forma e assim por diante. Tá? E a gente explica o porquê disso. Tá? Os 2 primeiros capítulos são meio teóricos. Tá? Agora eu começo a mexer em como fazer experiências para você aprender a usar aqueles mapinhas que eu falei agora há pouco, tá? Como é que você segura o mapa, é coisa elementar assim, tá? Simulações e assim por diante, coisas que você faz. Isso aqui são os meus alunos lá no terraço do IAG, medindo a latitude do lugar com um cabo de microfone, tá? Dá para fazer? Dá. Ah, mas eu posso ver no seu GPS. Não! Você vai usar o seu GPS para confirmar o cálculo que você fez. Tá? É assim que a gente faz. Tá? Você tem que usar a tua percepção e um pouquinho de matemática. Em seguida, localizar. Como é que você localiza os objetos e como é que você aprende a usar, no caso, o teu binóculo. E depois, tá? E eventualmente a olho nu também. Como é que você nota distâncias? Então você diz, olha, a Lua está a 20 graus, digamos assim, de Júpiter. Como é que eu sei? Usando só as mãos. Tá? Depois, se eu usar pequenos telescópios, como é que eu dirijo? Usando as coordenadas. Em seguida, como é que eu meço a luz das estrelas? Aquele processo que eu chamei agora há pouco de interpolação, que é o processo que eu uso para dizer se o meu tanque do meu carro está com 1/4 ou 3/4, é o mesmo processo que Hiparco usava, por exemplo, tá? Na antiguidade para estimar magnitudes de estrelas. E é o método que a gente usa também. E é isso que a gente aborda no capítulo 5. Capítulo 6 é mais um pouco de teoria. E aqui eu começo a falar de espectros. Espectro nada mais é do que a distribuição da luz ou da energia, de forma geral, da energia luminosa, tá? E eu estou chamando de luz aí todo aquele espectro eletromagnético que a gente viu no segundo capítulo, tá? De acordo com o comprimento de onda. E eu já defini o comprimento de onda. A gente já está observando no visível a essa altura. Tá? Depois a gente vai falando, porque isso aqui é um curso de astrofísica, de 1 ano. Tá? Os tipos espectrais, né? O que significa isso? O que significa
esse diagrama, que a gente chama de diagrama Hertzsprung-Russell, diagrama HR. Tá? O último semestre do meu curso, o início, o primeiro exercício, é pedir para os alunos determinarem, aí já está usando, não está mais usando binóculo, aí tem que usar telescópio e uma câmera CCD. Determinar a idade e a distância de um aglomerado globular qualquer. Só que antes, você pratica com alguns softwares gratuitos que você baixa. Tá? Depois a gente fala de evolução estelar, tá? E finalmente a gente entra em cada um dos graus, dos tipos das estrelas variáveis. Aquelas que pulsam, que você vai observar, né? Isso aqui é uma simplificação, né, de vários tipos de estrelas variáveis. Onde é que elas se colocam? Naquele diagrama de luminosidade versus temperatura. Tá? O que significa uma curva de luz como essa ou como essa? O que quer dizer período? O que quer dizer... o Paulo está vendo que isso aqui é familiar para ele e para mim também. Ao Acefeidanã Caseídra, que vocês fizeram... Essa série aqui eu fiz lá em Marique, mas a gente fez outra série lá do Chile e assim por diante. Né? Curvas de estrelas que normalmente o iniciante vai começar por essas aqui, e tem todas essas dicas aí dessas apostilas, desses PDFs. Né? Você começa normalmente com essas porque são mais fáceis. Tá? Você está treinando ainda a técnica com o teu binóculo. Tá? Não vai começar com aquela estrela que o Paulo fez a tese dele. Aquela vai mais para frente, você vai mexer, se você quiser continuar. Tá? Algumas dessas que explodem, como novas, como supernovas. Tá? Essa é uma supernova que nós descobrimos, por exemplo. Tá? Aqui, outro tipo de estrelas variáveis. E aqui o mecanismo de uma binária eclipsante é uma estrela que passa na frente da outra. Ora, esse é exatamente o mesmo mecanismo pelo qual a gente observa trânsitos de exoplanetas, de planetas fora do sistema solar. Do ponto de vista de astrofísica, exatamente a mesma coisa. Não tem nada a mais. O equipamento tem que ser um pouco mais sofisticado. É isso que os meus alunos fazem hoje. Né? Outra vantagem de estrelas variáveis é que você tem à sua disposição, né, recursos fantásticos, softwares gratuitos, um monte, milhares de outros observadores que querem ajudar e que vão te ajudar, tá? Centenas em português e milhares, né? Ou até milhões em inglês. Né? Milhões é um pouco de exagero, mas algumas centenas de milhares tem. Tá? E aí eu ensino a observar, começar a observar estrela por estrela, como você estima a magnitude, pega uma constelação no verão ou uma no inverno, você vai fazer a técnica, depois você vai monitorar uma estrela durante meses, uma estrela, se for no inverno essa, se for no verão essa, tá? Você vai construir a sua primeira curva de luz. O que é a curva de luz? Aquilo que nós mostramos é um gráfico que dá a variação do brilho da estrela no decorrer do tempo. Tá? Em princípio, ela varia. Né? Ora, senão não seria variável. Né? Então, o teu primeira tarefa é determinar uma curva de luz. E depois eu dou uma série de sugestões e no site vai ter muitas outras, de acordo com o tipo de variação que você quer. Naquele site da ABSO, que é a Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis, mas é hoje muito mais uma observadores internacionais, e não só americanos, tem mais internacionais do que americanos, né? Praticamente todos os meus alunos são membros hoje. Não eram antes, entraram. Tá?
porque você consegue cartas, você consegue ver observações feitas por outras e por você mesmo, tá? E aí você aprende, a Aviso disponibiliza também softwares para você fazer a redução. A redução significa o tratamento dos dados. Aí você está trabalhando com astrofísica a essa altura, tá? Quando você está determinando períodos, analisando e determinando, por exemplo, distâncias, tá? Como fez a Henrietta Leavitt em 1912, e que o Hubble pegou para calcular a distância dessa galáxia, por exemplo, e que foi utilizado depois pelo Lemaitre e pelo próprio Hubble e o Humason para calcular a primeira distância cosmológica, e que hoje foi coordenado por uma mulher, a Wendy Friedman, o projeto base do telescópio Hubble, que foi determinar a idade do universo. Né? Você pode fazer isso, por incrível que pareça, né? Com binóculos, ou pelo menos começar a fazer isso com binóculos. Esse é o resultado que os meus alunos, que um ano antes nunca tinham visto isso na vida, tá? Conseguiram fazer. Tá? Ou seja, você conseguir estimar a distância, o raio e a temperatura de uma estrela variável observando com binóculo. Essa é a ideia, né? Então, quando eu falo de observações que podem ser feitas por um astrônomo com um instrumental tão modesto, com um binóculo, né? E tendo aquela dedicação, olha, você tem que reserva um ano, não é um ano 24 horas por dia, né? Você trabalha em outras coisas, você é, sei lá, você é médico, você é dentista, você tem que cuidar, você é enfermeiro, você tem que cuidar da Covid, Deus me livre, você é qualquer coisa, pode ser até político. Eu nunca tive um aluno político, né? Isso é verdade. Né? Por enquanto, pelo menos, Não, mas, nunca Tassi, tive. você mostrou tudo isso aí para a gente, e isso dá para mostrar para os astrônomos amadores. Mas você fez também alguns trabalhos que exigiu um telescópio de um custo razoável, de uma qualidade muito melhor, um CCD muito melhor, que foi quando você fez aquele projeto do BRAS, junto com o Colassante, né? Acho que, se não me engano, Sim. com o Cristóvão Jacques, que foi entrevistado aqui pela gente já também. Então, só fala assim, que o Cristóvão deu todo o aparato para a gente. Então, eu queria só que você lembrasse para as pessoas que estão vendo agora com você, assim, de uma forma bem rápida, como é que foi o projeto do BRAS e a importância dele, né? Vamos, eu vou então fazer uma abordagem um pouco diferente da que o Cristóvão fez. Porque o Cristóvão e eu é que desenvolvemos esse programa de busca de supernovas em 2003, com a ajuda de dois astrônomos profissionais da Universidade de Berkeley, da Califórnia. Tá? E o Cristóvão trabalhou a parte de software, que é a parte onde que ele tinha maior proficiência, e a parte de instrumental, enquanto eu desenvolvia a parte astrofísica, juntamente com alguns professores, algumas pessoas do IAG, né? Com muito mais experiência do que eu, nomeadamente João Steiner, Laerte Sodré. Tá? Do lado do Cristóvão, né, ele desenvolveu softwares que guiavam automaticamente o telescópio, né, durante a noite para fazer imagens de um monte de galáxias que a gente tinha escolhido. Então, a cada noite, você fazia tipicamente 500 a 700 imagens de galáxias. Cristóvão falou sobre isso, não?
Sim, ele descreveu bem esse processo, sim, Tássio. Ele mostrou para a gente como é que foi feito, o instrumento e tudo mais. Tá bom? Perfeito. Então, o que a gente fazia, basicamente, e que hoje a gente continua fazendo no Bratz, de uma certa forma, só que na época a gente tinha que monitorar no computador as imagens, eram imagens, comparar imagens de acervo que o Cristóvão e eu tínhamos feito lá no Chile. Nós fomos do Chile, ficamos uns 10 dias no observatório municipal, que tinha um telescópio exatamente igual ao que nós tínhamos disponível aqui, um MID de 12 polegadas. Né? Levamos a câmara CCD, fizemos na mesma escala de placa, como a gente diz, né? Fizemos na mesma escala de placa uma série de 4.000 galáxias, imagens de 4.000 galáxias, e chamamos isso de galáxia de acervo. Tá? E a nossa busca, e aí, digamos assim, é o que eu posso complementar o que o Cristóvão falou. A nossa busca não era aleatória, e foi só por causa disso que a gente descobriu supernovas. Né? Se a gente vai descobrir, se a gente vai, digamos, procurar supernovas em outras galáxias de uma forma aleatória, digamos assim, não sei se está dando para ver agora. Está aparecendo aonde fazer a busca. Ok. Tá? Esse é mais ou menos o racional. De onde é que apareceram aquelas 4.000 galáxias? É o acaso? Não. É metade do catálogo NGC, mais ou menos? Não. É o catálogo NGC inteiro, são 8.000? Também não. Né? Por que você não escolheu um catálogo já pronto? E, ao contrário, nós fizemos o nosso catálogo alvo, digamos assim. As 4.000 galáxias era o catálogo que eu fiz. Essa, digamos assim, foi a minha contribuição principal, enquanto o Cristóvão desenvolvia o software. É mais ou menos o seguinte, tá? Se você é um rubro-negro fanático, tá? E você quer procurar outros rubro-negros, tá? No dia do jogo do Maracanã, de que lado da torcida você vai? Você vai do lado da torcida do Flamengo ou você vai do lado da torcida do Vasco? Tá? A resposta é mais ou menos óbvia, né? Tá? Se eu quero encontrar rubro-negros, eu vou onde está a torcida do Flamengo. Tá? Se eu quero descobrir supernovas, eu quero maximizar a probabilidade de que exploda uma supernova naquela galáxia que eu estou observando. Ora, existem galáxias que apresentam uma supernova a cada 2, 3 mil anos, tá? Apenas. Existem outras galáxias que apresentam uma supernova a cada 10 anos, aproximadamente. Então, eu não quero escolher uma galáxia que dê uma supernova por um milênio, porque eu não tenho esse tempo. Né? Eu quero o máximo possível de galáxias no meu cadastro, no meu acervo, que sejam muito prolíficas, né? Ou seja, que tenham muita probabilidade de apresentar uma taxa de ocorrência de supernovas. Isso dá para a gente medir, aí é técnica, né? Aí é astrofísica, né? Porque a taxa de ocorrência das supernovas, quantas supernovas que explodem por século em cada galáxia, por exemplo, tá? Depende da massa da galáxia ou da sua luminosidade, existe uma relação entre os dois. Existe o tipo morfológico, se ela é espiral, se ela é barrada, se ela é elíptica, se ela é irregular. Tá? A inclinação da galáxia, se ela está de lado, digamos assim, ou se ela está de frente em relação a nós. Tá? A distância, ou redshift, quer dizer, a velocidade com que ela está se afastando, além dos fatores instrumentais que o Cristóvão me fornecia.
tá? Nós sabíamos qual era a magnitude limite que eu alcançava lá em Belo Horizonte, onde o nosso telescópio ficava, né? Eu sabia que eu podia ir mais fundo, quer dizer, ir com o mesmo telescópio, tá? Poderia aumentar a magnitude, quer dizer, pegar objetos mais fracos. Só que aí eu perdia em produtividade no tempo de integração, né? Porque eu levava mais tempo, né? O número de galáxias era outra variável que eu tinha que montar também. Então, eu montei essa sopa toda, coloquei isso tudo no caldeirão astrofísico, e aqui estão alguns exemplos, né? Essa é a famosa sequência de Hubble, e para dar uma ideia para vocês como varia isso, nas elípticas, o número de supernovas não é muito grande. Por quê? É um fator astrofísico, porque as elípticas não têm mais gás e poeira, ou tem muito pouco gás e poeira entre as suas estrelas, né? Portanto, o processo de formação de estrelas nas elípticas é muito lento. Ora, se forma pouca estrela, não tem muita estrela para explodir, como supernova. Nessas espirais aqui, né, tanto nas barradas como nas espirais normais, é o contrário. Geralmente, quanto mais aberto o disco, as supernovas, a maior parte delas, acontece no disco da galáxia. Tá? Quanto mais aberto o disco em relação ao bojo, geralmente maior é o teor de é a taxa de supernovas por século. Então, você combina esses fatores. Outra coisa também, digamos que você está vendo uma determinada galáxia assim. Se explodiu uma supernova aqui, maravilha, eu vejo. Se explode uma supernova aqui, atrás dessa faixa de poeira, eu simplesmente não vejo. Essa inclusive, a razão pela qual, na nossa Via Láctea, a última supernova que foi vista a olho nu, etc. e tal, aconteceu em 1604. Só que a taxa de ocorrência de supernovas na nossa Via Láctea, para a massa da Via Láctea, para o tipo morfológico, etc. e tal, tá? É da ordem de 1 a 2 galáxias por século. Aí você diz, pô, peraí, então está faltando. Devia ter havido umas 4 ou 6, tá? 4 a 8, melhor dito. E houve, né? Só que a gente não viu. Né? Por quê? Porque nós, né, no nosso sistema solar, nós estamos na periferia da nossa Via Láctea. Tá? Nós não estamos aí no Rio de Janeiro, seria no, sei lá, em Ipanema ou no Leblon. Nós estamos lá em... O que eu posso falar? Lá em Bangu, qualquer coisa assim, em relação ao centro da galáxia. Né? Quer dizer, nós estamos na periferia. Então, nós estamos olhando dentro do disco. Quer dizer, nós estamos olhando para o lado mais empoeirado possível, que é justamente aquilo que a gente vê nas noites de inverno, quando a gente olha para cima, na Via Láctea, vê aquelas nuvens de poeira, maravilha, a astrofotógrafo adora. Né? Então, para responder a pergunta do BA, o que a gente fazia era considerar todos esses fatores e fazer uma previsão. A minha previsão era de 20 a 25 supernovas nessas galáxias. E durante 2003 até 2009, essas 4.000 galáxias deram sempre entre 20 e 25 supernovas a cada ano. Mas não que nós tivéssemos descoberto. Né? Aí, ou nós descobrimos, ou os nossos concorrentes descobriram. Né? Enquanto nós tínhamos como concorrentes astrônomos amadores, né, até conhecidos nossos, como Berto Bonar, na África do Sul, o Tim Puckett, sem falar no Robert Evans, que fazia, é o único que fazia isso a olho e não com instrumento. Né?
a gente conseguiu competir, né? Mas, quando colocaram no Observatório Profissional de Cerro Tololo, né, no Chile, uma bateria de meia dúzia de telescópios, cada um deles muito maior do que o único que a gente tinha em Belo Horizonte. E Cerro Tololo tem 330 noites por ano livre, tá? Com um catálogo que para eles era de 10.000 galáxias, o meu era de 4, o meu número de noites era de 80 a 90 em Belo Horizonte. Tá? O deles era de 330 vezes 6 telescópios. Tá? O que aconteceu? Eu fiz as contas e falei, Cristóvão, nós vamos sair para outro ramo, porque dessas 4.000 galáxias, vão continuar explodindo aí 20 e poucas supernovas a cada ano. Só que não vamos ser mais nós que descobrimos. Né? Depois da terceira ou quarta supernova, que quando nós fomos olhar, os chilenos já tinham descoberto, ou os australianos, que colocaram a estação semelhante, o Cristóvão resolveu fazer só asteroides. Né? E eu resolvi fazer espectroscopia. Né? Não dava para concorrer, mas a gente conseguiu descobrir essas 15 aqui. Essa supernova, cadê? Aqui no cantinho, ó. Essa aqui foi a 2005 AF, né? Que foi a supernova mais próxima que nós descobrimos, a 13 milhões de anos-luz. A mais distante foi a cerca de 180 milhões de anos-luz. Essa aqui foi bastante brilhante, magnitude 12, 13. Né? E essa aqui foi utilizada depois por vários astrônomos profissionais, inclusive lá do próprio IAG, que fizeram polarimetria, fizeram outros tipos de estudos. Né? O que a gente fazia antes com supernovas, onde a gente não tem mais concorrência, Cristóvão deve ter falado, nós estamos fazendo com novas. Né? O processo é bem parecido, só que agora aquilo que a gente fazia com supernovas olhando no monitor, agora o software faz para a gente. E agora a gente determina e descobre novas como essas duas aqui, que nós descobrimos na Grande Nuvem de Magalhães no ano passado. Tá? Uma na região da Barra, no centro, né? E outra na periferia. E a gente monta, naturalmente, as tais curvas de luz. A partir da curva de luz, a gente determina a luminosidade. Como eu conheço a distância da nuvem de Magalhães, eu determino a trajetória evolutiva, temperatura, o que eu quiser da estrela. Né? E é isso que a minha turma está fazendo hoje. Isso aqui é o meu pessoal do Alpha Crucis, são os meus ex-alunos. Eu não chamo mais de alunos, né? Porque já foram meus alunos. Hoje são meus colegas. Né? É o pessoal que está fazendo exoplanetas. No fundo, não é muito diferente de você fazer uma curva de luz de uma estrela variável. Né? E eles já fizeram 12 nos 3 últimos anos. Só não fizeram mais por causa da pandemia. Nesse site, que eu colocaria também esse aqui, eu colocaria também à disposição para todos os amigos que quiserem se iniciar em astronomia. Quer dizer, hoje a gente trabalha com fotometria de variáveis, incluindo essas novas. A gente está com um projeto, a gente tem um problema com as novas, não sei se o Cristóvão mencionou, mas não é nada que nós falamos. A gente pode descobrir com o software, etc. e tal, mas só com o software, só com a astrometria, só medindo a posição, a gente não consegue caracterizar aquele objeto. Né? Eu preciso ou de uma série fotométrica muito boa, ou da série fotométrica e
de pelo menos um espectro, para poder caracterizar se aquilo é uma supernova do tipo 2P, se aquilo é uma supernova do tipo 1A, se aquilo é uma nova rápida e assim por diante. Tá? E o BRATS, o nosso grupo, não tem essa capacidade, não tem telescópio para isso. O telescópio do Cristóvão é usado 80% do tempo para buscar asteroide e cometa. Eu não estou nem aí com asteroide e cometa. Né? Mas não é por isso que é legal o que ele faz com asteroide e cometa. Mas eu não estou interessado. Tá? Então, o tempinho que sobra, né? eu preciso... o programa BRATS não consegue identificar 80% do que descobre. E eu me sinto frustrado, eu particularmente, né, com a minha formação em astrofísica, eu estou descobrindo 80% de UFOs. O Cristóvão não gosta muito, mas é uma brincadeira que eu falo para ele. Claro que não é isso. Né? Mas o que a gente quer e aí que o Alpha Crucis entra, né, é uma forma de fazer os espectros. Se não tem nenhum observatório profissional fazendo, porque não tem mais interesse, na época em que supernova era uma grande novidade, na década de 2000 e pouco, a gente descobria a supernova, mandava para a IAU, no dia seguinte saía espectro feito no Keck, telescópio de 10 mil metros, feito de 10 metros, feito no VLT. Diz, eu não preciso de espectro no VLT. Aí no LNA serve, é 1,5 metro, 1,6, não preciso de mais. Mas para fazer no LNA precisa de entrar com um ofício, não sei o que lá. A nova já foi, meu. Né? Então, esse tipo de agilidade é que a gente está procurando agora. Né? E por isso que nós estamos falando, estamos montando um grupo de colaboração amadores e profissionais. Legal. Né? Tássio, a gente infelizmente está chegando perto do final. Eu queria que você falasse brevemente para a gente um pouco mais sobre o Alpha Crux, o que é esse grupo, apresentar para o pessoal que está nos assistindo nesse momento, tá? E depois fizesse as suas considerações finais, por gentileza. Obrigado. Obrigado, Paulo. Olha, o Alpha Crucis ele apareceu da seguinte forma. Como eu falei para vocês que eu dou aula lá no IAG há 15 anos. Né? Só esse ano que não, por causa da pandemia. Mas, justamente, são 6 disciplinas. Né? Assim, o primeiro é a visão geral da astronomia, a segunda é astronomia prática, observacional, aquilo mesmo de usar mapinha, né? Reconhecer constelação, etc. e tal. Depois, uma parte teórica sobre astrofísica, evolução estelar, e depois técnica de observação, inicialmente com telescópio e depois com câmera CCD, espectroscópio e equipamento mais caro. Tá? Não é que todos têm o equipamento. O que a gente fez? No Alpha Crucis, a gente juntou basicamente os melhores alunos que eu tive em 15 anos de aulas e o pessoal que estava interessado em continuar. Né? Além de alguns outros instrutores. Né? E o pessoal que queria continuar. Na verdade, em 2017, em dezembro de 2017, eles juntaram, mestre, a gente queria continuar, mas o CASP não tem mais, isso não tem mesmo. Tá? O que a gente faz? Disse, vocês podem fazer como ouvintes ou como alunos especiais cursos isoladamente aqui no IAG ou, eventualmente, na Unixul, na Universidade de Cruzeiro do Sul, que tem isso aí no fim de semana. E vocês podem fazer. Não, mas isso nós não queríamos. Tá bom, nós queríamos trabalhar em pesquisa. Que bom, né? A gente também. Então, vamos organizar a coisa de uma forma um pouco diferente. A gente montou, em primeiro lugar, vários desses
tinha um observatório. Né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Isso foi a turma da primeira reunião. Depois cresceu, tem umas 40 pessoas hoje. Né? O que a gente... Está dando para ver o site, gente? Está sim. Está O que a aparecendo. gente tem? Basicamente, a gente pegou uma abordagem diferente. Né? Nós temos alguns observatórios em Mairink, numa cidade do interior de São Paulo chamada São Sebastião da Grama, em Campos do Jordão, em Porto Feliz. 4, pelo menos, fora o pessoal que tem telescópios, fora os astrofotógrafos e assim por diante. A ideia é fazer pesquisas a nível amador. Né? Então, tudo isso que eu falei hoje, essa turma já fez. Né? Por todo esse processo que eles começaram no primeiro semestre dos cursos, né? Imprimindo mapinha, olhando por lâmpada vermelha, olhando com binóculo, depois olhando pela primeira vez com o telescópio, botando sua curva de luz. Eles passaram 3 anos fazendo isso até que eles pegassem, 2 anos até que eles pegassem na primeira câmara CCD do nosso observatório. Né? Aliás, não começa pegando no nosso, pegando do IAG, lá em Valinhos. O diretor do IAG abre para a gente. Né? Então, a gente pode utilizar lá também, né? Além dos observatórios do pessoal. Então, nós resolvemos fazer a coisa dividindo as áreas de pesquisa por eixos. Né? Esses eixos quais são? Fotometria de estrelas variáveis e de novas, que no fundo também não deixam de ser estrelas variáveis. Nós temos hoje o observatório de Mairink, só faz isso. Então, Mairink trabalha remotamente. Nós temos um outro membro do grupo, que ele é engenheiro de sistemas, e que está bolando para a gente um software para reduzir automaticamente as imagens que são feitas no Observatório de Mairink. Isso ele está fazendo agora nesse tempo aí que só chove, pandemia, etc. E tal. A gente espera ter no primeiro trimestre do ano que vem. Nós temos uma segunda área que não está representada aqui, a única que não está, que é espectroscopia. Né? Mas nós vamos colocar ainda nesse mês, vamos colocar uma aba de espectroscopia aqui. Enquanto nós estamos conversando, está pipocando o WhatsApp aqui, da turma de espectroscopia me cobrando para entrar no grupo, porque eles querem analisar as imagens de Axernar, que a turma que está em Brasília fez, né, os perfis espectrais. Então, nós vamos colocar a espectroscopia aqui. Espectroscopia a gente vai fazer de alguns objetos selecionados. Tá? Não tem cabimento a gente querer fazer espectroscopia de exoplaneta. Não dá. Eu preciso de um telescópio de 4 metros para cima. Nós não temos isso. Mas eu posso fazer espectroscopia de estrelas brilhantes, que os grandes telescópios não fazem. Tá? Só que eu preciso fazer rotineiramente. Aí o Paulo sabe como é que é isso. Né? E o BA também. Quer dizer, se você fizer rotineiramente observações daquela mesma estrela, espectros, você vai notar alterações em algumas linhas. Nós fizemos isso desde 2003 com a Eta Carina. Tá? E o Daminelli é amigo nosso, claro que ele orientou a gente para isso. Então, nós temos uma área de espectroscopia que vai estar aqui também. Temos a área de astrofotografia, que essa é uma área à parte. Tá? São os doidos, né, que vão fotografar no Alpha Crucis, fora do Alpha Crucis, como quiser, eles vão fazer imagens. A única coisa que eu peço a eles é a seguinte: eu não quero só uma fotografia bonita. Eu quero que vocês façam textos também, como se fossem pequenos artigos, né? Explicando para o leitor e dando mais referências para o caso do leitor querer se aprofundar. Tá?
Então, o cara que entra aqui, nessa fotografia feita pelo Welleson, tá? Ele vai ter os dados técnicos, digamos assim, tá? Que está aqui. Ele fez essa foto da comunidade rural Riacho do Mato, São Romão, não tenho a menor ideia onde fica isso. Tá? Tem todos os dados técnicos aqui, mas também tem um textozinho sobre como se formou essa nebulosa, né? Por que essa nebulosa tem essa forma e assim por diante. Além disso, nós temos uma área de divulgação, nós estamos desenvolvendo uma área de ensino, tá? Que vai ser justamente voltada a ensino, como é que se diz? Para esse público que eu estou falando hoje, né? Especialmente dirigido para quem quer trabalhar em pesquisa e não tem orientação, a gente vai procurar dar isso. E, finalmente, a parte de exoplanetas, né? Que é um dos meus orgulhos, porque isso aqui há 2 anos, né? Mais especificamente naquela reunião que eu mostrei agora há pouquinho a fotografia, né? Não sei se vocês lembram, nessa reunião daqui, eu falei para o pessoal, disse, olha, eu quero que daqui a um ano vocês estejam fazendo o trânsito de um exoplaneta. Trânsito é quando o planeta passa pela frente da estrela e a curva de luz mostra uma pequena queda da ordem de milésimos de magnitude. Aí o pessoal falou, pô, você está louco. Já foi feito aqui no Brasil? Eu disse, já. Quem tinha feito em 2011 tinha sido eu mesmo e o Cristóvão Jacques, num observatório do amador, né, de 16 polegadas. Claro que lá no LNA o pessoal já tinha feito também, profissionais. Mas amadores só tinha sido feito um. Disse, bom, aí o pessoal falou, pô, mas como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos aprender juntos, né? Tá? Então, primeiro eu dei para eles como teste estrelas variáveis, justamente essas de curto período, porque elas têm curto período e, portanto, também têm amplitudes pequenas. Isso vocês têm que primeiro treinar, porque a técnica para você observar exoplanetas, né, a janela que você tem de sinal ruído, de SIM, de todos aqueles fatores que pesam, né, massa de ar, etc. e tal, isso tudo é termo técnico, gente, para quem não vai fazer, ninguém vai fazer exoplaneta de um dia para o outro. Meu pessoal levou 1 ano para fazer o primeiro. Tá? E olha que o meu pessoal não chegou a 1 ano, na verdade, 9 meses. Tá? Só que antes eles fizeram uma estrela de curtíssimo período para treinar. Essa estrela variava alguma coisa aí como 0,5 magnitudes. Tá? Como era um número muito grande de observações, montaram a curva de luz. Bom, passo seguinte, vamos pegar um exoplaneta, isso em 2018, né, que tenha uma queda, digamos assim, bastante pronunciada. Esse aqui, tá? Ou seja, uma queda da ordem de 20 milimagnitudes, mais do que isso, 24 milimagnitudes. Repara que o processo, né, ou seja, a queda de brilho, é o mesmo processo de você fazer uma curva de luz com um binóculo. Só que os teus olhos nunca vão ter sensibilidade para detectar uma variação de milésimo de magnitude. Tá? Aí, realmente, a gente precisa de equipamento e precisa aprender com o equipamento. E é isso que o pessoal tem feito. Né? Repara no seguinte, no ano de 2018, que foi o primeiro ano, eles fizeram um trânsito.
Bom, eu fiz também com eles, mas digo, daqui para diante eu sou membro da equipe, né? Quanto mais... Eu costumo dizer para eles o seguinte, eu só vou me sentir satisfeito quando eu for totalmente indispensável para todos os grupos, tá? Então, eu disse, eu quero cada vez ser menos dispensável. Então, observei, quer dizer, fiz imagens em alguns, ajudei a reduzir em outros, mas olha, no primeiro ano eles fizeram um exoplaneta, no segundo ano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? E esses planetas extrasolares, eles estão todos aqui, né? São todos esses, né? Cada um deles, repara, tem uma curva de luz um pouquinho diferente. E com base na duração desse trânsito, de novo, trânsito é como se fosse um eclipse. Tá? O planetinha passa na frente e você nota a queda de luz. É esse buraquinho que a gente vê aqui. Tá? A curva de cima é a curva bruta, de baixo é a curva corrigida, como a gente fala. Tá? Com base na duração desse evento, né? Quanto tempo levou para o planetinha passar na frente e na profundidade ou na queda de magnitude, a gente consegue determinar, não é brincadeira, né? A gente consegue determinar, por exemplo, qual é o diâmetro, não, qual é o tamanho, o ângulo de inclinação de um planeta que está à distância de milhares de anos-luz, talvez, até. Não, milhares do céu, centenas de anos-luz. Tá? Não parece fácil, e não é. Né? Mas vai ficando mais fácil à medida que você vai praticando mais. De uma certa maneira, é aquela mesma prática que eu estava falando, que você pega quando você faz a primeira observação com o binóculo, a segunda, a terceira, a 10ª, depois de alguns meses, você já está fazendo aquilo, né, mais ou menos na orelhada. Aqui é a mesma coisa. Né? Então, o meu pessoal lá do Alpha Crucis, a turma de exoplanetas são grupos distintos. Né? Eu tenho um grupo de exoplanetas, alguns gostam mais de exoplanetas, outros gostam de astrofotografia, outros gostam dos dois, outros gostam de espectroscopia, outros gostam de fotometria. Tem estrela para todo mundo, né? Tem céu para todo mundo e tem trabalho para todo mundo que quiser colaborar também. Isso é o Alpha Crucis, né? Um grupo de pesquisas astronômicas. Aqui a gente tem o grupo nunca está... Isso aqui nunca está atualizado, porque tem sempre gente que entrou depois. Aqui tem uma biografiazinha de cada um, né? Astrofotógrafos. Quem for olhar vai ver que não é todo mundo engenheiro pós-graduado em Harvard, nada disso. Tem gente que nem tem formação em matemática. Tá? E aqui estão os grupos, e aqui está a nossa estrela madrinha, feita numa fotografia do Fábio Palese, que é um dos astrofotógrafos da gente. Tá? Alfa do Cruzeiro é o nome que nós escolhemos para o grupo. Enfim, e é um grupo que, claro, está aberto. Entrando no site, você tem lá, como sempre, o link de contato. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vai ser um grande prazer. A gente adora fazer isso. Eu queria aproveitar, primeiro, para agradecer a vocês, não só a vocês três, mas ao resto da turma, né? do Planetário, que eu não estou podendo ver hoje, mas ao Leandro, Flavinha, a toda a turma que eu tenho esse vínculo muito forte, apesar de, infelizmente, já faz mais de um ano que eu nem passo no Rio de Janeiro, por causa da pandemia,
apesar de ainda ter parte da família aí. Mas a gente tem aquele link emocional, que não é só porque a gente passou a infância aí perto, não. É que a turma daí é muito boa. Eu me sinto em casa no planetário. Então, eu queria desejar a vocês e a todo o pessoal que está assistindo um excelente Natal, né? Que a gente esteja livre dessa pandemia o mais rápido possível, vacina para todo mundo, né? E vamos sair para outra, né? E vamos sair para outra. E felicidades para todos vocês nesse Natal e no próximo ano. Muito obrigado a todos. Tasso, queria agradecer a sua presença em nome de todos os nossos colegas do Planetário. Tá? Você realmente abrilhantou essa que foi a 20ª edição do Planetário Café. Né? Nós começamos no início da pandemia com o Planetário Café, já estamos na 20ª edição, né? Um programa quinzenal. Então, muito obrigado pela sua presença. Tá? Desejamos a você também um excelente Natal, um excelente final de ano e também um excelente Natal a todo o pessoal que nos assiste e tem nos acompanhado aí ao longo do ano. Gostaria de agradecer mais uma vez aos astrônomos Naelton pela presença, ao Jorge, tá? E especialmente ao Tasso. Gostaria de lembrar que o Planetário está ativo nas mídias sociais, nos acompanhem, Instagram, Twitter, Facebook, o nosso canal também do YouTube, que trazem sempre novidades sobre astronomia. Nos acompanhem e se cuidem, tá? Permaneçam ainda em isolamento social se for possível. Estamos ainda no meio da pandemia, não podemos nos esquecer disso. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até a próxima.